Pessoal, vamos lá? Tudo bem com vocês? Novamente. Vamos só. O que a gente viu até agora foi o modelo entidade relacionamento. Já repetindo pela terceira vez, o modelo entidade relacionamento não é um modelo que a gente consegue implementar. Ele é só um modelo para a gente ver como o nosso banco de dados vai funcionar. Vocês estão me ouvindo, né? Respondam que eu estou fora do chat. Vocês estão vendo a tela também, modelo de dados relacional, né? Sim. Sim. O que acontece? O modelo que a gente consegue implementar, a gente chama modelo relacional. Por que ele leva esse nome? Porque a gente relaciona, geralmente, uma entidade ou uma tabela, como a gente fala, com outra. Ok? Esse é o modelo relacional. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o mapeamento. O que é o mapeamento? O mapeamento do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional. Então, a gente vai aprender a pegar aquele modelo que a gente desenhou, que a gente entende como que ele funciona, ou pelo menos que a gente consegue ver que ele funciona, e fazer um mapeamento para o modelo relacional, que é o modelo que a gente consegue implementar em um banco de dados. Por exemplo, na pesquisa que vocês fizeram de banco de dados, muito provavelmente vocês devem ter visto lá banco de dados Oracle, modelo relacional. O modelo relacional é isso aí. Ele é até bem simples de se entender. Você consegue montar um modelo relacional numa planilha de Excel, por exemplo. Okay? Mas um SGBD que adota o modelo relacional, a gente tem que ter alguns conceitos a mais. Ok? Opa! Vamos voltar aqui que eu acho que eu fechei sem querer. Arquivos, material de aula, modelo relacional. Então, vamos lá. Ele foi criado, desenvolvido ou mentalizado em 1970 por CODE. CODE, que a gente fala, né? Que é o... se vocês pesquisarem, ele era um matemático. Se vocês pesquisarem a teoria dos conjuntos, acredito que vocês já tenham visto alguma coisa sobre isso. Ele se baseia muito na teoria dos conjuntos, certo? O nome dele completo mesmo, Edgar Code, que a gente fala, né? Inclusive tem as 12 regras de Code, começando na regra 0, para a gente entender, certo? Então a gente vai estudar isso daí com o passar do tempo. Mas hoje a gente só vai fazer uma introdução do modelo relacional. A gente fala que ele é um modelo físico de dados. Por que é um modelo? Porque a gente consegue implementar esse modelo. É um modelo que a gente implementa, que a gente vai pegar aqui no nosso computador, criar um banco de dados e montar ele aqui em cima. E é um modelo mais implementado em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Até 2010, quando eu era DBA ainda, eu falava que 90% dos bancos de dados no mundo eram baseados no modelo relacional. Hoje isso aí já não está tão alto assim. A gente fala que está em torno de 70% ainda é o modelo relacional. Quando a gente fala no modelo relacional, a gente fala que uma base de dados é estruturada de acordo com o modelo de dados relacional como uma coleção de relações. Imagina que você tem um cadastro de cliente e um cadastro de produto, ok? Então, qual que é a relação entre cliente e produto? A relação é o cliente compra produto, ok? Então, eu tenho uma coleção de relações. Mas se eu tenho produto, não significa que eu produzo aquilo lá, ou eu crio do zero isso daí. Muitas vezes, eu preciso comprar de alguém pelo menos a matéria-prima, mas vamos falar que eu sou uma loja que vende roupa, por exemplo. Então, eu tenho um cadastro de vestuário lá. Calça, camisa, cueca, meia, calcinha. Dessa maneira, ok? Então, eu tenho um conjunto de relação. Qual que é a primeira relação?
A primeira relação é cliente compra o meu produto. Eu tenho outra relação, que é o fornecedor fornece o produto. E eu tenho um funcionário que vende o produto. Então, eu tenho uma coleção de relação. Por isso que a gente fala que é o modelo relacional. Uma relação é uma tabela, certo? Ou seja, imagine aquilo que a gente definiu como entidade, mas não só aquilo. Aquilo lá é uma relação, certo? É uma tabela associada a um nome único, ou seja, aquela tabela dentro do meu banco de dados só pode ter uma vez aquele nome. Eu não posso ter, brincando, é uma brincadeira que eu sempre faço, eu não posso ter 2 João dentro do mesmo banco de dados. Posso ter 2 João, assim, 2 cadastros de pessoa João, certo? Eu não posso ter 2 cadastros chamados pessoa, certo? Lá dentro eu posso ter vários cadastros de pessoa. Uma relação é uma tabela associada ao nome único, né? Que cada linha representa uma coleção de dados. E os valores podem ser interpretados como fato que descreve a instância de uma unidade. Professor, o que o senhor está falando? Mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo do Excel aqui. Equipes, arquivos, novo, pasta de trabalho. Nome, relações. O bom do Teams é que dá para fazer isso, né? Imagina o seguinte, que eu tenho uma tabela aqui chamada pessoa, certo? Essa daqui é a minha tabela chamada pessoa. Toda pessoa vai ter um nome, vai ter um CPF, vai ter uma data de nascimento, certo? Vai ter um fone, que seja, ou vários, né? Mas no caso aqui eu vou colocar só um. Fone e tem um endereço. Endereço. Certo? Então isso daqui é uma relação. Nome Luiz, CPF 11.1.1.12. Data de nascimento, uma data muito importante para a humanidade. 6/12/77. 6/12/77. Fone 981. Endereço Novo Horizonte. Ou seja, eu vou ter uma instância chamada Luiz, posso ter uma instância chamada João, posso ter uma instância chamada Maria, entendeu? Isso é uma relação, ok? Voltando aqui. Professor, e cada uma dessas linhas são umas tuplas? Isso, a gente chama de tuplas também, é o que a gente vai ver aqui, né? Entendeu? As colunas de o modelo relacional, né, é uma base estruturada de acordo com o modelo de dados relacional como uma coleção de relações. Uma relação é uma tabela associada a um nome único, na qual cada linha representa uma coleção de dados. Então, qual que é o modelo relacional? As colunas de uma relação são chamadas atributos e as linhas chamam tuplas, certo? O conjunto de valores atômicos ou indivisíveis que definem cada atributo de uma relação é chamada de domínio, especificado como um tipo de dado ou formato. Isso aqui a gente vai ver mais quando a gente for implementar mesmo. É que vocês utilizam o Python, né? E não é uma linguagem tipificada. Mas imagina assim, quando a gente vai inserir um tipo de dado em uma base de dados, a gente tem que pensar que tipo que ele vai ser. Se ele vai ser numérico, do tipo numérico, se ele vai ser inteiro, se vai ser float, se vai ser do tipo real ou inteiro, se ele é alfanumérico, se ele é de um caractere, de n caracteres.
Então, tem vários tipos de dados que a gente pode utilizar, certo? Mas o modelo relacional, ó, isso daqui é uma relação. Vamos falar que isso aqui é uma relação chamada pessoa, certo? Isso aqui é uma relação chamada pessoa. Quais são os atributos dessa relação? Os atributos são o nome, o endereço e o telefone. Isso aqui são os atributos. Olhando de cima para baixo, são os atributos. Ó, todo mundo tem um nome, todo mundo tem um endereço, todo mundo tem um telefone. Tudo certo? As linhas, a gente chama elas de tuplas ou registros, ok? O nome oficial é tupla, né? Mas o nome mais agradinho, ó, as pestes aqui de casa. Não latiram a manhã inteira, agora resolveram latir. As tuplas são os registros. Por exemplo, essa tupla aqui, ó, ela se refere ao José de Almeida, que mora na rua Tulipas, 89, e tem esse telefone aqui, 016 276 1112. Aí eu tenho a tupla Marias Dias, que mora na Clóvis Penteado, 98 011. E o Aparecido Navarro, parente de um aluno de um dos alunos meus aí, né? Rua Marechal Deodoro, 019, o telefone dele. Ou seja, esses daqui são os atributos, ok? Esses daqui são os atributos, desculpa. Essas daqui são as tuplas. Essas aqui, ó. Essas aqui são as tuplas. E qual que é o domínio? O domínio é toda a informação referente àquela tupla. Por exemplo, se eu quiser ligar para o Aparecido Navarro, o que eu tenho que vir aqui? Procurar na minha relação de pessoas pelo nome, achar o Aparecido Navarro e olhar o telefone dele. E aí eu vou lá e disco esse número, correto? Por quê? O domínio do telefone do Aparecido Navarro tem que estar relacionado ao Aparecido Navarro, correto? Deixa eu só ativar o Zoom It aqui. Ah, caramba, cadê o Zoom? Ah, depois eu mexo com isso aqui. Certo? Esse daqui é o domínio Aparecido Navarro, Rua Marechal Deodoro, 019. Ou seja, eu tenho meus atributos, eu tenho as minhas tuplas, ok? E tenho os meus domínios. Os domínios são a especificação de cada tupla, ok? O número de atributos de uma relação é chamado grau de relação. Formalmente, uma relação R é um conjunto de tuplas, D1, D2 e D3, ou seja, esses daqui, ó, isso aqui são os conjuntos de tuplas, onde cada elemento DI pertence ao domínio DI. O que significa isso? O elemento endereço, Rua Tulipas 89, pertence a alguém. A quem pertence? A essa tupla aqui, ó, do José de Almeida. Ou seja, Rua Tulipas 89 com esse telefone, ela pertence ao José de Almeida. Ou seja, para cada elemento DI que pertence a um domínio, eu preciso ter uma chave que vai identificar isso daqui para falar que a Rua Marechal Deodoro pertence a esse cara. Não que a rua pertence, que o cara mora nessa rua. Ok? Uma chave de uma relação é um subconjunto de atributos de R. R é relação. Com as seguintes propriedades. Ela tem que ter uma identificação única, ou seja, sempre que eu crio uma tupla, ela tem que ter uma identificação única. Pode ter 2 José da Silva no mundo? Pessoal, pode, né? Não precisa ter 2. A empresa que eu trabalhava, uma vez teve 3 José da Silva. José da Silva mesmo. Quero chamar José da Silva. 3 nomes com o mesmo nome. Basicamente homônimo, né?
E aí a gente criou um diferencial. Na frente do 9, a gente abriu um parênteses lá e colocava o setor que ele trabalhava. Um na moenda, outro na destilaria e outro no enxágue, né? Então eram os 3 José da Silva, para a gente identificar qual que é, o José da Silva, tal, lá da moenda, ou lá da destilaria. Então, mas tem 2 José da Silva, como que eu identifico ele? Embora tenha 2 José da Silva, só existe um CPF para esse cidadão, correto? Então ele tinha uma identificação única. Aquele José da Silva, com aquele CPF específico, morava na tal rua e tinha tal telefone, ok? E quando eu trabalho com chave única, eu evito que a redundância. O que é uma coisa redundante? Eu ter 2 cadastros para a mesma pessoa. Se eu trabalhasse com a chave identificadora José da Silva, muito provavelmente eu não poderia inserir mais que uma pessoa com o nome de José da Silva no meu banco de dados. Ou se eu inserisse, eu nunca iria saber qual que é um e qual que era o outro. Ok? Aí, quando eu crio uma chave primária, uma identificação única, eu evito a redundância. O que é redundância? Cadastrar a mesma pessoa 2 vezes. Eu posso até tentar cadastrar o José da Silva. Só que a hora que eu digitar o CPF dele, como eu tenho uma restrição de identificação única pelo CPF, ele vai falar, ó, essa pessoa ela já foi inserida no banco de dados com esse CPF. O que você quer fazer? Tem alguma coisa errada? E aí você corre atrás do teu erro, ok? Ou seja, eu tenho uma identificação única para não ter redundância. E aí a gente tem as restrições de integridade, que são várias regras que eu tenho que ter. Mas as 2 principais regras, na verdade são 12, mas as 2 principais regras. A primeira, um esquema relacional, uma base de dados, não importa o nome, vamos falar loja, por exemplo, é um conjunto de esquema de relação. Ou seja, tudo que eu tenho no meu banco de dados para vender na minha loja, tudo que eu tô, não que eu tenho para vender, tudo que eu tenho que faço lá, vamos falar que eu faço pagamento de fornecedor, pagamento de funcionário, cobrança de cliente, a venda à vista, venda a prazo, controle de entrada e saída, tudo que eu faço na loja é uma relação, uma base de dados chamada AS. Ok? Por exemplo, o swap. O swap que vocês têm lá é uma base de dados. Lá tem o cadastro de vocês, tem a nota de vocês, os cursos de vocês, os professores, quem leciona o que cada um tirou, quando cada um faltou. Então, essa daí é a minha base de dados, meu sistema, certo? Ele é um conjunto de relação. Relação do professor com a disciplina, do aluno com a turma, a turma com a disciplina, a relação do aluno com o boletim, ou seja, é um conjunto de relação, né? E elas têm que ter 2 principais regras de entendimento. Na verdade, tem que ter 12, mas as 2 principais são: nenhum componente da chave primária pode ter valor nulo. Por exemplo, a chave primária no instituto para identificar o capiroto, opa, desculpa, esqueci que estava sendo gravado, para identificar o aluno, muito provavelmente é o seu código de matrícula, né? No SWAP, por exemplo, é o CT. CT é alguma coisa, né? CT 20, alguma coisa do caso de vocês, que entrou no ano 2020, certo? Também é o CT para o professor, ok? CT é alguma coisa. No meu caso lá é o CT 130424, que é o meu código de servidor. Então ela é uma chave primária. Essa chave primária nunca vai poder ser nula. Eu não vou poder entrar lá, dar uma busca no meu banco de dados e achar um código de matrícula em branco lá, nulo, sem informação nenhuma. Ok? Isso não existe. Toda chave primária ela tem que ter um valor, não pode ser nulo. E o segundo se refere à integridade referencial. Por exemplo, o professor leciona disciplina,
certo? Então, o professor não tem a matrícula dele? Sim ou não, pessoal? Respondam aí que eu não estou vendo a... Sim. Sim. E o aluno também tem, e a disciplina tem o seu código. Por exemplo, a disciplina IBD, de banco de dados, introdução ao banco de dados, correto? O professor Luiz, que tem um código de matrícula tal, e a disciplina de banco de dados, que tem um código de matrícula tal, que é IBD, ela tem que ter um relacionamento, ok? Seja F um conjunto de atributos de uma relação, da relação R1, de uma relação, definidos sobre os mesmos domínios do atributo da chave primária K de uma relação, para R2. Professor, eu não estou entendendo nada. Voltando, a disciplina IBD, ela tem uma relação com o professor. O código da disciplina banco de dados, que chama IBD, tem uma relação com o professor Luiz Maschi, que tem um código de matrícula 130424. Eu não consigo referenciar essa disciplina a um professor que não tenha um código de matrícula, e eu não consigo referenciar um professor a uma disciplina que não tem o código da disciplina, entendeu? Quando eu falo integridade referencial, o professor tem que existir e a disciplina tem que existir para que eu possa fazer referência entre as duas, ok? Então, a primeira integridade referencial que eu tenho que estudar é a chave primária não pode ser nula. Por exemplo, não pode existir ninguém sem CPF, nenhum aluno sem CPF, ou nenhuma pessoa sem CPF no meu sistema, ok? E a regra de referencial 2 é, se eu for referenciar duas coisas, duas relações, a disciplina professor e a disciplina banco de dados, ou referenciar, por exemplo, o aluno com a turma ela tem que ter um código e o aluno tem que ter um código. Eu não posso referenciar um aluno a uma turma que não existe. Por exemplo, quando vocês entraram aqui no Instituto, aqui não, né? Lá em Catanduva, no Instituto, porque vai que vocês têm ideia de vir para cá. Vocês pensaram, pô, legal, eu vou ter uma referência, né? Eu vou ter uma referência, vou entrar no Instituto e vocês foram lá e deixaram os documentos de vocês. Aí que o Marquinhos fez? Cadastrou vocês, nome do capiroto, quer dizer, nome do aluno, endereço do aluno, data de nascimento do aluno, tudo do aluno, beleza. Aí falou, ó, putz, está cadastrado o aluno. Aí eu tenho que referenciar uma turma. Que turma eu vou referenciar? A tal turma. Eu vou lá e falo, ó, esse aluno pertence ao primeiro ano de redes de computadores do ano 2020. Aí vai lá e cadastra e você entra nessa turma. Ou seja, você referenciou uma turma. Você se referenciou uma turma. Essa turma ela tem que já existir. Ok? Ô, Maschi, Oi, pode falar. desculpa interromper. Pediram por falar que não tá. Tem gente que não tá conseguindo baixar o coisa da tua tarefa. Baixar o quê? Acho que é baixar a tua tarefa. Acho que é no Teams. Ah, tá. A hora que Deixa eu ver. A hora que eu terminar a explicação, vocês já me chamam de novo. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Bem, pessoal, então o que é a integridade da entidade? Ou seja, a chave primária não pode ser nula. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Quando eu identifico em uma relação esse risco aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que está grifado CPF? Significa que essa daqui é a minha chave primária. Ok? Então eu tenho três tuplas aqui. A do José de Almeida, da Maria e da Maria. Certo? O que não pode acontecer? Não pode acontecer isso aqui, ó. O CPF aqui e esse nulo aqui, ó. Isso aqui não existe. Sendo a chave primária CPF,
eu tenho que ter um valor aqui, certo? Só tem alguém com o microfone aberto. Até achei que está dando um ruído estranho aqui. Ah, estranho. Então, pessoal, voltando aqui. Deve ser alguma coisa do Teams mesmo. Então, voltando aqui, ó, eu não posso ter esse valor aqui. Por quê? Pode ser que essa Maria seja a mesma Maria que está sendo cadastrada aqui. Se eu permito nulo, eu posso estar duplicando. Então, isso aqui não é permitido. Se é uma chave primária, precisa ter um valor. Pessoal, nunca se preocupem com isso, porque o pior dos bancos de dados, aquele que a gente chama de Access, correto? Eu falo que é pior por causa que ele não suporta muita coisa, tá? Não que ele seja totalmente ruim, mas você começa a exigir muito dele e começa a miar, entendeu? Até o Access, a hora que você vai digitar alguma coisa como chave primária, ela não deixa. Você não deixa você digitar nulo. Ele fala, ó, se você não digitar nada nesse valor aqui, eu não vou permitir, porque isso aqui é uma chave primária e precisa ser inserida, correto? Então, esse daqui é a regra de identidade 1. A regra relacional, integridade referencial, que a gente fala como referência, é isso daqui, pessoal. Ó, eu tenho um módulo relacional, que é a pessoa, o cadastro de pessoa, ok? E ele tem que estar relacionado com uma área, ok? Ou um departamento. Tudo bem? Por exemplo, o José de Almeida, ó, Maria Dias, que com o CPF foi corrigido aqui, ela trabalha no DM. O que é DM? Departamento de Matemática. Aqui, ó. Certo? Como eu tirei de uma base de dados isso daqui, veio sujeira na hora da escrita, né? DM. Se eu digitei DM aqui, DM tem que estar cadastrada aqui, ok? Eu não vou poder colocar aqui, por exemplo, EX, exterior, por exemplo, relações exteriores. Ela não tem o departamento de relação exterior cadastrado aqui. Então, não vai dar certo nesse momento. Eu teria que cadastrar o departamento de relação exterior para depois conseguir cadastrar a pessoa aqui nesse departamento. Ela só pode ter o departamento aqui se ele existir aqui nesse momento, ok? Isso chama-se integridade referencial, ok? Tranquilo? Alguma dúvida em relação à integridade da entidade e à integridade referencial? Não. Entendeu? Então, quando eu perguntar integridade de entidade, a chave primária ela não pode ser nula. E a integridade referencial, para mim referenciar aquela entidade, para mim referenciar aquela tupla daquela entidade, ela precisa existir naquela entidade. Ok? Tranquilo? Beleza, pessoal? Basicamente, o modelo relacional é isso. Tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente já começa a trabalhar o mapeamento, que é um pouquinho mais chato, mas vocês tendo a ideia do modelo relacional e a ideia do modelo de entidade, do modelo entidade de relacionamento e a ideia do modelo relacional, vocês vão começar a entender como funciona o banco de dados. Eu não lembro o aluno que foi, acho que foi o Gustavo, que falou que escuta eu falando e não entende nada. Foi você, Gustavo? Não, professor, eu entendo tudo da matéria. Ah, tá. Então tá bom. Não, teve um Eu acho aluno.
Eu acho que foi o Augusto que falou que não entendia nada. Vê com ele aí. Foi tu, Augusto? Gustavo, fiz nada, professor. Então tá bom. Vai, então não foi ninguém agora. Vai. Pessoal, eu não estou criticando que vocês não entendam nada. É normal, porque a hora que eu falo modelo relacional e modelo entidade de relacionamento, ela parece duas coisas desconectas, ok? Só que eu tenho que entender, eu tenho que passar a parte teórica para vocês, para depois a gente conseguir entender. A hora que eu for pegar o modelo entidade de relacionamento e implementar, eu preciso de entender o modelo relacional. Basicamente, as duas regras básicas que vocês têm que entender do modelo relacional é essa. A chave primária ela não pode ser nula, ok? E a chave referencial, a integridade referencial, eu só posso cadastrar uma referência se essa referência existir na tabela, na relação que eu estou referenciando, ok? Então, basicamente, é só isso. Eu vou parar a gravação aqui, ok? Já que ninguém tem dúvida. E depois eu já passo isso daqui para o YouTube. Beleza?